Então tá, vamos terminar então a nossa aula. Depois eu vou voltar um pouco, só pra gente poder refrisar aqui o que a gente viu, tá? Para os alunos não perderem muita coisa, viu? Tá bom? Então, com relação à introdução, né? A introdução do trabalho, a gente viu que você está conseguindo enxergar? Conseguindo enxergar, Renato? Então tá. A gente estuda, né, com segurança do trabalho, as normas técnicas para padronizar, né, as normas, certo? Para padronizar, né, as questões das questões de normas, né? A responsabilidade civil, porque existe lei, né, e existe o que? A responsabilidade para o cumprimento das normas, né? A perícia, que é hoje fundamental, às vezes, para checar sobre algumas causas de alguns funcionários que entram em justiça, se sentem injustiçados. A proteção hoje do meio ambiente está muito defasada, a gente vê muito as queimadas, o desmatamento, a não proteção ainda no nosso meio, né? E a segurança do trabalho, dentro do trabalho, procura tomar causa do meio ambiente, dividir, separar, né, o que é reciclável, o que não é. Mas a gente vê que na prática, às vezes, as empresas separam, tem latões lá de todas as cores, certo? Mas a gente às vezes vê que a empresa tem latões, aí é recolhido tudo do mesmo jeito, e aí tudo depois misturado, e aí leva para o lixão do mesmo jeito. Então a gente vê que o meio ambiente ainda a empresa tem que tomar, talvez tem esse consentimento da reciclagem e da sustentabilidade, mas o governo, as pessoas, a sociedade ainda não tem. Ergonomia e iluminação para o quê? Conforto, né, e proteção. E também a proteção contra incêndio. Os incêndios hoje abalam muitas as pessoas, né? É um potencial de risco alto, certo? De queimaduras e mortes, certo? Aí o que acontece? A gente pensa que a segurança do trabalho é só manter normas, né? Normas regulamentadoras atendendo a corpo de bombeiros e atendendo também a extintor, validade de extintor e instalações, né? Mas a gente vê que às vezes com relação aos extintores, com relação à proteção de incêndio, não é só isso, né? A gente vê que também necessita, na área de segurança do trabalho, um treinamento para a área de fuga, né? Existe um treinamento, e esse treinamento é importante para definirmos o quê? Para o quê? No momento a gente pode se prevenir de todas as formas do incêndio, mas se caso ele vir acontecer, a gente tem como fuga, né? Fugir, né? Através do estresse, através da adrenalina alta no corpo. A gente, se não tivermos preparados, a gente não sabe como vai ser nossa reação, né? As pessoas, às vezes, no assalto, por exemplo, elas têm atitudes diferentes, né? Então, dentro também de um estresse muito alto, a gente não sabe como vai ser nossa reação. Então, devemos o quê? Temos proteção e estamos preparados até mesmo no inconsciente. As explosões e gerências de risco, né? Existe essa diferença de PPRA, né, que é um programa de prevenção, né, dos riscos ambientais, e existe um outro documento que chama PGR, que seria gerenciamento dos riscos. Então, eu tenho um documento para proteção dos riscos e eu tenho outro para gerenciá-los,
São diferentes, têm nomes diferentes, mas que o objetivo é o mesmo. O que? Gerenciar riscos, né? Melhorar, diminuir, né, os riscos com relação à nossa saúde. As explosões, por exemplo, é uma das causas aí de potencial altíssimo, né? Porque a explosão ela não afeta uma pessoa, ela vai afetar muitas pessoas, dependendo das situações. Então, os riscos existem e a gente tem que o quê? Manusear, né? Estar atento a eles, fazermos medições qualitativas, para quê? Para a gente poder estar sempre entendendo, né, o fator de risco e sempre nos protegendo. A equipe, né, que é responsável da empresa de fazer o gerenciamento, o cuidado dessa segurança do trabalho, chama-se SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. Existe o técnico de segurança do trabalho, existe o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho. Esses são e também o técnico de enfermagem, tá faltando, tá? Aqui na equipe, tá? E eles são o quê? Responsáveis, né, para o gerenciamento de segurança. Se existe, então, um treinamento, se existe, então, responsáveis, esses são os responsáveis. O que o serviço especializado faz, né? Serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Seria o dimensionamento dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total dos empregados do estabelecimento. A gente tem aqui a relação da tabela pelo dimensionamento do SESMIT, que é na NR4, o quadro 1. Né? Esse quadro é muito estudado, muito divulgado, a gente fala muito sobre ele, porque o SESMIT é por exemplo, no curso de técnico de segurança do trabalho, o SESMIT é um dos principais, né, de atuação principal. Então, esse seria um dimensionamento importante para que ele entenda, ele faça a gestão dele, certo? Porque o técnico de segurança do trabalho também é um gestor, né, na área de SESMIT, certo? Então, ele também vai gerenciar e dimensionar ele na empresa. Então, existe aqui a relação, né, dentro da NR4, no quadro 1, o dimensionamento do SESMIT é a relação, né, do número de funcionários daquela empresa com o grau de risco daquela empresa. A gente tem no KENAI da empresa alguma atividade, aquela KENAI da empresa relaciona-se pela atividade que ela faz, né? Então, cada tipo de atividade existe um grau de risco. O grau de risco 1 é menor do que o grau de risco 2. O grau de risco 2 é menor do que o grau de risco 3. E o grau de risco 4 é menor do que o de risco 4. E por que existe essa relação, né? Existe essa relação porque o grau de risco, através de muitas evidências, né, de relacionadas a acidentes de trabalho, chegou-se à conclusão que existe um certo tipo de atividade com mais índice de acidente, de morte e do que outros, né? E aí se foi separando esses grupos até chegar no grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Então, algumas atividades como mineração, certo? Metalúrgica, existe no grau 4. E algumas outras, como por exemplo, grau 3, né? Grau 3, em construção civil, certo? A gente vê construção civil, a gente vê... Deixa eu ver aqui o que mais aqui no outro grau de risco, grau 3.
grau 3. Aí nós temos o grau 2, por exemplo, relacionados na área de hospitais, né? A gente vê grau 2. Na área de grau 1, relacionado a escritório, comercialização, enfim. Então, existe aí uma relação, né, com a atividade que a empresa exerce, com o seu KNAI principal e, né, e a relação dele com aquela percentual, né, de grau de risco. E o dimensionamento é feito quanto maior o número de funcionários, maior também seria, né, essa participação nos técnicos com relacionado à empresa. A CIPA, né? A CIPA também faz um papel muito importante, né, com relação ao que? É uma comissão interna de prevenção de acidentes. Também faz esse papel, né? Ele tem um objetivo muito parecido, né, mas a atuação da CIPA é diferente. Ela já é outra norma, que é a NR5, né, que tem como objetivo a prevenção de acidentes de doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Aparentemente, a CIPA parece ser a mesma coisa, né? E, na verdade, os objetivos aqui, todos esses são os mesmos, certo? Só que a CIPA tem uma visão, né, de o quê? De funcionário, né? A CIPA tem como missão escutar, né, porque são um número de funcionários, né, representativos pelas empresas e representativos dos funcionários, né? E existe o quê? Essa comissão, ela vem para quê? Para discutir as coisas na visão do funcionário, né? É bem diferente que na visão do SESNIT, por exemplo. Às vezes o SESNIT vem para cumprir as normas, né? Para melhorar conforme as normas, né? E não só conforme o trabalhador. Então, muitas das vezes essa CIPA até nem existe, né, na prática, né? Ela existe no papel, né? Ela foi feita, mas não existe, né? As reuniões, certo? Não existem as observações, não existem as discussões, porque ela é feita porque, sim, existe lei e precisamos cumprir, né? Mas na prática, a gente vê muito isso, e eu vejo muita empresa, né, falando que não tem reuniões, não tem reuniões ordinárias, mas que é necessário ter, né? É necessário ter essa conscientização, de discutir, até mesmo para melhorar as relações, né? Mas a CIPA, esse papel é a visão do funcionário, né? É a visão de melhorar para o funcionário. E o SESNIT melhorar conforme as normas, né? Esse não é uma visão que sempre não, isso aí é o quê? É o que eu vejo com relação ao que eu estudo, com relação à minha vivência, né? Às vezes a CIPA, tem empresas que têm CIPA muito atuante, tem empresas que os letivos, né, da CIPA são extremamente atuantes, entendem bem de normas e tal. Mas é o que eu vejo muito, que a CIPA tem a visão do funcionário e o SESNIT tem a visão do quê? Das normas, com referência à gestão, né, da segurança. A CIPA está composta de representantes do empregador e dos empregados de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 da CNR, que é a qual a 5, né? Ressaltado as alterações disciplinadas em atos normativos dos setores econômicos específicos.
O que se define a segurança do trabalho, né? A segurança do trabalho nada mais é do que o quê? Ela foi falada, né, que é um estudo de todas as ciências, né, aplicadas hoje na prática dentro do trabalho, né? Porque aqui nós temos o que? A química, a física, a matemática, né, com as probabilidades, a química com relação aos compostos químicos que a gente manuseia. A gente deu aula na aula essa semana sobre fichas, né, de normativas com relação aos compostos químicos. A física, quando a gente fala sobre o que? A atividade de trabalho em altura, né? E aí nós temos a química, física, nós temos a psicologia com relação às relações humanas, né? Então nós temos aqui a segurança no trabalho na aplicabilidade de todas as áreas ao mesmo tempo, né? E aí ela se define o quê? Pelas normas e leis, né? As normas regulamentadoras rurais, portarias e decretos e convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil. As convenções internacionais a gente até viu com relação, na aula passada, algumas coisas igual OIT, HCGH, né? Nós temos outras instituições, a Washer, que é o que? Umas associações que falam sobre estudos científicos e o que a gente pode fazer com relação a muitas coisas, não? Principalmente saúde e trabalho. Mas muitas dessas normas, a gente vê que no Brasil existe muito assim, o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Às vezes essas normas já existiam nos países mais desenvolvidos e foram adaptadas, sabe? Se foram um pouco adaptadas para o Brasil, para a realidade brasileira. Então a gente vê que muitas dessas normas já são aplicadas, já são vistas no exterior com mais frequência e depois são adaptadas para o Brasil. O que a minha empresa precisa o quê? Constituir uma equipe de segurança do trabalho. Depois de tudo que a gente viu, estudou, trabalhou, não se existe mais outro pensamento a não ser o quê? Obedecer às normas, obedecer às regras, né? A gente não existe dúvidas, né? Que a segurança do trabalho hoje, ela é constituída e analisada, como se diz, para o quê? Para abençoar, né, nosso trabalho, né? Porque o funcionário tem que sair e entrar e sair conforme em condições, né, de saúde e física e mental intactas, né? Além de ser exigido por lei, conforme a gente viu que a lei foi melhorando, né, de acordo com as condições que a sociedade hoje vem, né, vem lutando, vem trabalhando, vem fazendo, vem modificando, as coisas vão melhorando, então a lei também vai ser exigida, né? Desde a época, como eu falei, né, no vídeo, nós tivemos aí, desde o primórdio dos tempos, né, uma adaptação, uma melhoria com relação à segurança do trabalho, porque nós tivemos muitos milhões de anos atrás, né, uma observação com relação à saúde, né, do trabalhador e a seus riscos, seus agentes, poeira, produtos químicos, produtos biológicos, com relação a compostos biológicos, né, fungos, protozoários, bactérias, as pessoas morriam facilmente. E foram se observando ao longo da ciência, né, a tecnologia e a ciência, os estudos, né, que se comprovaram que existe esse nexo causal, né, aquela atividade e aquela doença. Então, existe uma relação de nexo causal. E depois, futuramente, existiram as leis, né, para o quê? Para melhorar, né, e aí surgiram o quê? O cumprimento dessas leis, que é o que a gente está vendo, né? A segurança no trabalho faz com que as empresas se organizem, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos, melhorando a relação humana do trabalho,
Por quê? A segurança do trabalho, não já se pensam que é um investimento, não se pensam que a segurança do trabalho é a despesa, né? É o que? É um investimento. Por quê? Já se sabe, né, isso através de amostrativos de empresas, de situações em que muitas empresas são que investe na saúde, né? E mais tardiamente existe o que? Uma melhoria na produção, e que depois disso, pelo resultado da produção, pela somatória da gestão, né, da empresa como um todo, o que acontece? No final, a empresa tem o quê? Um déficit positivo, né? Então, a segurança no trabalho não é mais uma despesa, é o que? Um investimento a longo prazo, né? Esse daí é a relação que hoje as empresas estão tomando com sentimento, né? Não se existe mais a segurança do trabalho como uma despesa, e sim como uma relação entre melhoria para o funcionário trabalha mais, tem condições melhores de serviço, de emprego, de saúde e produz mais. E, consequentemente, ele vai trazer benefício na produção. E esse benefício também, aí na somatória, nós vamos ter o quê? Uma melhoria, né, no final do déficit aí da produção. Então, onde atua? Aí é onde atua o profissional de segurança do trabalho, em todas as esferas da sociedade onde houver trabalhadores. Às vezes, a segurança do trabalho não é só para aquele CLT. Nós vemos, né, estamos aí, nunca se falou tanto, né, com relação à segurança hoje, quando eu falei com relação à segurança, que ela é o quê? Né, a somatória de todas as ciências que nós temos, e é na prática, certo? Porque ela atua em todas as vertentes, né? Então, quando a gente fala que se ela trabalha em todas as vertentes, ela também trabalha em todas as esferas, todas as questões de sociedade. Então, ela pode estar numa indústria, ela pode estar no hospital, ela pode estar no escritório, ela pode estar em qualquer tipo de atividade relacionada ao quê? Econômica, e até mesmo não sendo econômica, né? Então, você cuidar da sua vida, da sua saúde e diminuir o acidente, nós podemos contar também essa segurança no trânsito, essa segurança na sua casa, essa segurança você traz ela para a sua vivência, para onde você vai, para o que você vai fazer. Né? É a sua pessoa correlacionada ao seu todo, a sua cidade, a sua família. E aí a gente vai melhorando essa concepção aí de esfera do que seria a segurança no trabalho. Hoje já não se fala mais, já tem tentando mudar segurança do trabalho para só segurança. Né? Por quê? Porque hoje a segurança está melhorando essa esfera. Né? Nós estamos aí em uma plena pandemia, que não se fala tanto, nunca se falou tanto antes quanto máscara, luva, higiene, né? Lavar as mãos, lavar o corpo, cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar disso, cuidar daquilo. Então hoje se observa muito mais essa segurança do que nunca se viu antes. Em fábrica e alimentos, construção civil, hospitais, empresas comerciais, indústrias, grandes empresas estatais, mineradoras e de extração. Em meio rural, né, e empresas agroindustriais. O que faz um profissional de segurança do trabalho? Além de tudo que eu falei, o engenheiro e o técnico de segurança atuam em empresas organizando programas de prevenção de acidentes, orientados por CIPA, os trabalhadores quanto ao uso de equipamentos de proteção individual, elaborando planos de prevenção de riscos ambientais, fazendo inspeções de segurança, laudos técnicos e ainda organizando e dando palestras e treinamento.
Muitas vezes esse profissional também é responsável pela implementação de programas de meio ambiente e ecologia na empresa. É porque segurança do trabalho, você também, você vê várias esferas, né? Você atua prevendo, né, o risco material, certo? O risco material, que é o que? O equipamento, os mobiliários, suas máquinas. Então a gente prevê, né, e também tem os cuidados com os nossos com os nossos equipamentos, com aquilo que a gente tem noção, né, de que pode estragar, a gente também pode machucar com relação à máquina, né? Então esse uso tem que ser o adequado, né? Tem que ser o adequado. Então não se pode usar máquinas, equipamento de qualquer forma. Então a gestão de segurança faz nesse princípio, certo? De quê? De gerenciar, de organizar, de avaliar. E aí ele prevê o quê? O dano material, que é aquilo que você consegue medir através do dinheiro, de valores, e o imaterial, que é a saúde humana e o meio ambiente. Né? Não se consegue, mesmo aqui a justiça determina, né, multa para o meio ambiente, multa para o desmatamento, multa para intoxicação, multa para poluição, né? Multa para isso, multa para aquilo. Como também quando se faz na justiça e a justiça vai determinar um valor, né? Como danos morais, certo? Mas naquilo na prática mesmo é só tentando a justiça, que a justiça na verdade, o dinheiro não paga, né? Então são coisas que são diferentes. Nós vivemos num mundo onde o dinheiro paga tudo, né? Mas a segurança do trabalho entra nessa esfera de que a gente tem que prever que nós temos que cuidar, né, do dano material e do dano imaterial, né? Muitas das vezes eu vejo empresas que tomam conta, né, do material, né, e o imaterial é a mesma coisa, né? E a gente, eu vejo empresas que nós temos aí vindo algumas catástrofes no Brasil, né? E que essas empresas não costumam resguardar a saúde do ser humano. Costumam ver o quê? Produção em primeiro lugar. Dinheiro em primeiro lugar. Porque eles pensam, não, se isso acontecer, eu vou pagar tantos milhões de indenização, mas eu vou receber em produção 10 vezes mais. Então é melhor, vamos produzir mais, vamos melhorar mais a potencialidade, e se caso vir acontecer, eu vou pagar as indenizações, né? A gente vê muito isso. E o que acontece? Mesmo a empresa sendo trilionária, ela vai ter condição de pagar, então tá tudo certo, então tá ótimo, tá perfeito. Então a gente está numa situação, como a gente vê no meio ambiente, que já tem falado que as empresas às vezes até tenha lá dividido, separadinho em cor, né? Lixo, orgânico, não orgânico, material, papel, plástico, tudo para Jesus ver, né? Porque aí depois que vem alguém, chega lá, a fiscalização, vê não bonitinho. Depois vem a menina, né, no final do expediente, para limpar, tirar os lixos, tudo, mistura tudo e leva tudo pro lixão, tudo do mesmo jeito. Então, há essa falta de conscientização desse sentido, que eu tenho um alerta. Bem ruim alerta, porque nós estamos num ambiente que nós estamos desmatando e causando impactos muito mais visíveis do que nunca se tenha antes, né? E tem mais produzido muito dinheiro. Então, quer dizer, essa relação, né, do dinheiro material e o imaterial, estamos tentando igualar, né? Então, essa tendência de tentar igualar, que é a sociedade,
né, é algo muito, muito complicado, porque não se sabe mencionar o que é um valor de uma vida, né? O que é o perder um parente, um amigo, um pai e uma mãe, né? E eu perder um computador, eu perder enfim, uma máquina, certo? O que faz o profissional de segurança do trabalho, né? O médico, o enfermeiro do trabalho, dedica-se à parte de saúde ocupacional, né? Que é o quê? Prevenindo doenças, fazendo consultas, tratando ferimentos, ministrando vacinas, fazendo exames de admissão periódica aos empregados. Os exames, assim como eu tinha te falado, chama-se ASO, né? O atestado de saúde ocupacional. Eu vou ter o quê? Né? Pelo nome já diz, né? Eu vou ser atestado de que tenho saúde para aquela função que eu fui registrada no meu CBO, na minha carteira de trabalho. E aí o médico vai, através do programa, né, que é o programa que é o PCMSO, vai gerenciar todos os ASOs da sua empresa e que faz o quê? Periodicamente, né, até eu conseguir ver alguma alerta de alguma fratura ou alguma tendência aí de alguma doença, que eu consigo o quê? Já prevenir, né? Como minimizar os custos com a segurança do trabalho. Hoje já se fala, né, que a segurança do trabalho não é despesa, é o que? Um investimento, né, ao longo prazo. E a melhor maneira de minimizar os custos da empresa é investir na prevenção de acidentes, né? Muitos empresários têm a ideia errônea que devem diminuir seus investimentos em equipamentos e proteção individual. Tratando de pessoas de segurança do trabalho e as medidas de segurança. O custo de um acidente pode trazer inúmeros prejuízos à empresa. Como minimizar, né, os custos da segurança do trabalho? O acidente leva a cargos como advogados, perda de tempo, e material e na produção. Na produção, sabe-se caso as empresas que tiveram que fechar suas portas devido a indenizações de acidentes de trabalho. Muitas empresas fecham as portas por causa de indenizações. Minha empresa nunca teve acidente de trabalho. Acho que investir em segurança atualmente é perda de tempo. Investir em segurança também vai aumentar o grau de conscientização dos empregados. O meio faz a pessoa. Você já ouviu falar disso, Renato? O meio faz você, né? Se você está no meio onde as pessoas, sim, né? Se você está no meio de pessoas que é lerda, tudo para eles está tranquilo, para eles está tudo bom, graças a Deus, e Deus aqui na frente, deixa Deus me levar, você acaba ficando semelhante à pessoa, pensando e agindo também da mesma forma. Então, quando você muda essas características e tende a ser uma pessoa mais organizada, mais distintada, mais observadora e ter mais outros critérios de avaliação, você tende a ser uma pessoa organizada e as pessoas ao seu redor também, né? Então, isso faz com que você aumentando o grau de conscientização, você também vai aumentando para outras pessoas que estão vindo também. Fazer treinamento de segurança vai melhorar o relacionamento entre eles. O treinamento como já foi falado no início da aula, né? É comunicação, né? O técnico de segurança, o prevencionista, um dos objetivos maiores que ele tem é o quê? Falar bem, né? Falar para entender, né? Às vezes a gente fala, às vezes não consegue atingir aquela compreensão toda, né? Então o funcionário ele tem que compreender, ele tem que entender, ele tem que saber o que é melhor para ele.
O que é o melhor para ele é obedecer, né? Então, se nunca aconteceu o acidente, não quer dizer que nunca vai acontecer, né? Então, como eu já tinha dito para você, né? Quando a gente tem um potencial muito baixo, ou às vezes não, é muito difícil acontecer, a segurança do trabalho tende a aceitar isso como algo que pode acontecer. E aí, se pode acontecer, vamos prevenir. A segurança do trabalho é assim, antes prevenir do que remediar, né? Isso aí é de fato, na segurança do trabalho, de fato, é muito usado, né? Acho que meu dever como administrador de empresa ou de dono da empresa é contratar o serviço de segurança do trabalho da empresa e ponto final. Claro, o EPI é um equipamento de proteção, né? Não é um equipamento de embelezamento, não é um equipamento de opcional, né? Aí eu posso não usar, eu vou usar se eu quiser. Não, ele é obrigatório, tá? E aí, o serviço de segurança do trabalho, né? Como por exemplo, é uma campanha de segurança da empresa. Toda a diretoria deve estar envolvida. De nada adianta treinar os funcionários, fazer campanhas, se a diretoria, a maior responsável pela empresa, não estiver envolvida e engajada em segurança do trabalho, né? A empresa tem que estar envolvida para que o trabalho esteja, assim, responsabilizado, né? O trabalho sem segurança ainda é muito comum, né? Um funcionário, nesse caso, é o quê? É um carrinho, né, levantando outro carrinho, né, que é feito aqui que levanta, ou esse carrinho está levantando dois galões aqui em cima, é a empilhadeira, né? É uma empilhadeira levantando outra empilhadeira, que aí essa outra por cima tá levantando tipo 2 galões, né? Enfim. Aí o que acontece? Ainda assim um motorista embaixo e um outro em cima, né? E aí isso aqui é igual aquele outro também exemplo que eu vejo muito, que é assim, ó. É uma cadeira que pega uma cadeira, põe outra cadeira em cima, põe outra cadeira em cima e vira aquele copo, tipo aquele encaixe de copo. E aí depois vem a outra cadeira e depois vem outra escada. Aí aquela outra escada a pessoa vai subindo de cadeira em cadeira, degrau por degrau, né? Para depois subir uma outra escada. E a segurança ali sem proteção alguma, sem EPI, você vê que é lógico. Isso tudo sem treinamento, né? Requer o quê? Está exposto a acidente, né? É a mesma coisa da gente ver a pessoa caindo, né? E aí uma empilhadeira estragando, outra empilhadeira estragando e as pessoas caindo e machucando, né? É igual você consertar aqui, ó. No 15º andar, uma pessoa vai lá, né? Encosta a outra para poder arrumar a instalação de ar. Gente, é muito comum. Aqui é uma sondagem, né? E a pessoa com um óculos normal, usual, né? E um papel para proteger o rosto. Você acha que protege? Não, né? O que vai acontecer aqui nesse caso? A sondagem, ela tem o que? Fiascos de fogo, né? E que pode queimar o papel, né? Então, além do pior do que encostar no seu rosto e queimar seu rosto, queimando também a pele, no papel ele pode queimar mais seu rosto, né? Então, ele pode vir a pegar no papel e você não perceber quando vê que não
você não consegue tirar o papel do rosto mais, né? Ainda queimando, além de tudo, uma porcentagem maior do seu rosto. Esse improviso não vai dar certo, né? Um funcionário ali tentando lixar, né? Um chão ali e tal. E ele com uma sacola no rosto, né? Improvisando aí um EPI que é ineficaz, né? Então, qual é a relação entre higiene e saúde do trabalho? Tudo, né? Porque a higiene está também mais relacionada à ocupacional, né? Mas a segurança do trabalho, né? Tem uma relação muito importante, né? A saúde e segurança dos trabalhadores constitui uma das principais bases para a preservação da força e de trabalho adequada. De modo genérico, higiene e saúde do trabalho constituem duas atividades intimamente relacionadas, no sentido de garantir condições pessoais e materiais de trabalho, capazes de manter certos níveis de saúde dos empregados. Então, estatísticas, né, sobre acidentes. Porque essas estatísticas e todas aquelas relacionadas, né, em todas as áreas, vem para o quê? Né? Vem para nos dar muita relevância em alguns pontos, né? Então, como por exemplo, aqui, distribuições de acidentes de trabalho segundo as grandes regiões, né? Em 2010, nós tivemos aqui o maior número de acidentes relacionados aonde? No Sudoeste. Mais de 50%, 54% de acidentes de CAT foram feitos no Sudoeste. Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória, né? Belo Horizonte. Sudoeste, né? São Paulo, é isso aí, né? Minas Gerais e Espírito Santo. Então são feitos aqui, porque é onde tem mais o que? Indústrias, né? Depois nós temos aí o Nordeste com menor número. Depois tem Centro-Oeste com 6,8%. Depois temos o Sul com 22,4%, 22,4%. E o Nordeste com 12,8%. Então, logicamente, né, onde tem essa indústria e mais menor número de funcionários, também existe um maior número de acidentes. Agora também, em relação aqui de óbitos, já é uma coisa bem diferente, né? Aqui, ó, distribuição de óbitos segundo as grandes regiões, né? O Sudoeste já diminuiu o índice, desceu de 54 para 46,5. O Norte aumentou, né, de 4 para 6. O Sul de 22 para 18. O Centro-Oeste, olha só, presta atenção, gente, olha só, o Centro-Oeste aumentou, hein? De 6,8% para 11%, né? E o Nordeste também aumentou, de 12% foi para 14%. Então, o que acontece? Nós temos aqui, em relações a óbitos, né, quase aí uma porcentagem aí maior, né? Óbitos por 1.000 acidentes de trabalho segundo as grandes regiões, entre 2008 até 2010. O Norte existiu o maior número de acidentes, tá vendo? Por 1.000 habitantes, né? Se você for comparar os acidentes pelo número de habitantes, né? Aqui, óbitos, não, desculpa, gente, aqui, ó, óbitos por 1.000 acidentes, né? Então, quando se tem em relação aos acidentes, o de óbitos existe mais no Norte, né? Em relação a óbitos, né? Mais no Norte, depois no Nordeste, depois no Sudoeste, depois no Sul e depois aumenta aqui também no Centro-Oeste. Então, quer dizer, existe um número grande, né, de acidentes com relação ao Sul, Sudeste, né? Mais que mortes
se você for pôr na ponta da caneta, existiram mais, né, óbitos com relação ao norte e na região centro-oeste, né? Isso é relacionado ao que? A EPIs, para treinamentos, né? As pessoas podem até cair, né? Por exemplo, não machucar muito, né? Mas tomar um susto, né? Muito grande, sim. Mas se tiver com todos os treinamentos, todos os EPIs corretos. Agora aqui no Brasil, aqui em Goiás, né? Não tem treinamento, não tem EPI, se a pessoa acontecer qualquer acidente, ela pode vir a óbito, né? Ela pode vir a óbito. Então, a quantidade de acidentes por situações de registro e motivo, segundo o subgrupo de classificação brasileira de ocupações, CBO, 2009, né? Aqui nós temos os subgrupos da CBO, né? E o total, né, de registros correlacionados ao CAT, né? Tivemos aqui, só para a gente ver aqui que o total, por exemplo, quantidade de acidentes, né? Tivemos no total 733, né? Número de acidentes. O CAT registrado desceu para 534 mil, né? Aí, dentro dos CAT registrados, a gente tem os motivos, né? Os motivos mais típicos, né? Aqueles mais habituais, certo? Seria 424 mil. Os de trajeto, 9 mil. Os de doença ocupacional, olha o tamanho, né? 19.570. E os sem registrar, né? Ultrapassa aí quase 200, né? Mil, né? Atividades, né? Então, a gente vem estudando, vem falando, porque assim, existe aqui mostrando que, né, a relação do total, né, com o sem registro, com os atípicos do trajeto de doença, né? Existe essa relação também, né? Existem locais com mais acidentes e existem também outros tipos de locais que predominam as mortes, né? Com relação ao norte e centro-oeste, nós dominamos, né? Quanto é a relação de acidente com morte, né? A gente não é divulgado muito esses tipos de dados, né? Hoje no país não, igual a relação de suicídios, não é divulgado, mas a gente vê o quê? Que nós temos que evoluir, né? A segurança do trabalho ainda assim muito falado, né? Assim, deve ser muito divulgado, muitos cursos, né, na área de segurança, saúde do trabalho. Muitas empresas ainda teimam, achando que a segurança do trabalho ainda é uma questão de ocupação, né? Questão de custo, que é algo ainda porque a longo prazo é um benefício, né? Então é difícil as empresas aceitarem, às vezes, gastar para um futuro. Você entendeu, Renato? Tá tudo certo com você?